Eu acho que vou começar, para variar um pouco, vou começar por pedir que façamos um exercício de imaginação. Imaginemos o que é que seríamos nós, todos que aqui estamos, se não tivesse havido, ou fossem ricos. Que língua estaríamos a falar? Ou o que é que teria acontecido se não tivesse, para nós todos e ao mundo, se não tivesse havido um Henrico Navegador? Como é que seria o mundo? Em que ponto estaríamos da civilização? Ou saímos do país e se pensarmos na Índia, como é que seria uma Índia se não tivesse havido um Gandhi? Seria como o Sudão, neste momento? Ou a África do Sul? O que é que seria a África do Sul sem o Mandela? Como é que seria agora? O que é que teria acontecido se a Alemanha tivesse ganho a guerra? Isto só para dizer que nós temos tendência a pensar que a história está escrita e, portanto, não podemos fazer nada para alterar a história. E não é isso. A história é feita pelas pessoas e é feita de acasos. E a história que nós temos podia ter sido outra, completamente diferente. Também temos tendência para pensar que as civilizações evoluem de progresso em progresso, esquecendo que a história nos ensina que as civilizações, todas aquelas que nós estudamos, acabaram. Desapareceram. E com ela, em muitos casos, desapareceram os conhecimentos que tinham. Quando nós visitamos o Panteão de Roma e pasmamos perante aquela abóbada de 40 e tal metros, a maior abóbada do mundo em cimento não armado, com 2000 anos, e depois pensamos que a civilização romana se esqueceu, que durante a Idade Média ninguém sabia usar o cimento, nem quem diz o cimento diz uma quantidade de tecnologias romanas, e só no século XVI, timidamente, se faziam coisas que nunca se viriam a comparar com aquela abóbada. Isto só para dizer que os povos podem voltar para trás, podem regredir, as civilizações podem regredir. Portanto, não pensemos que tudo vai correr bem no futuro se nós não assumirmos a nossa corresponsabilidade nisso. Isto faz-me pensar que na educação isso está a acontecer. A meu ver, a educação, porque em contraste com uma aceleração enorme da civilização, da ciência, da tecnologia, nós temos uma educação que, pelo facto de ter estagnado, está a regredir. E, portanto, vamos ver se eu vou encurtar. Não, eu penso que não. Não, perdi-me, peço desculpa, perdi-me. Pronto, já me reencontrei. Se nós repararmos, há neste momento uma contradição muito grande entre a educação e a evolução do mundo. Por exemplo, se nós pensarmos que em Portugal neste momento há 36% de desemprego jovem e que os jovens saem da educação. Se pensarmos que na Espanha há 52% de desemprego jovem, nós vemos que há um desajuste muito grande entre educação e o mundo que está a acontecer. E, portanto, temos que pensar porquê é que isto estará a acontecer. Porquê é que a educação está a andar para trás? E, se formos ver, há boas razões para isso. No fundo, se pensarmos a educação atual, o modelo de educação que nós conhecemos e aquele que nos educou a nós, nasceu, no fundo, com a Revolução Industrial. Aliás, nasceu para servir a Revolução Industrial. Houve escolas ao longo dos tempos, as escolas conventuais, etc. Mas a grande explosão da educação aconteceu no fim do século XVIII, princípio do século XIX. E para quê? Para formar as crianças, para serem os futuros funcionários obedientes, eficientes da sociedade industrial. E, obviamente, para organizar esta educação e definir os seus modelos pedagógicos, usou-se a própria inspiração da indústria. E, portanto, as escolas passaram a ter as cadeiras alinhadas, tais como nas linhas de montagem, as campainhas a tocar à hora, as disciplinas divididas em fatias, o conhecimento retirado do contexto, os currículos nacionais rígidos e, atualmente, os testes padrão também extremamente rígidos.
E, portanto, foi assim que a educação ficou. Curiosamente, este modelo industrial, que a educação continua a usar, com alguns melhoramentos, mas continua a usar, nas empresas desapareceu por completo. Hoje em dia, com algumas exceções de empresas mais trogloditas, mas na maior parte das empresas este modelo organizacional desapareceu. Porquê é que ele se manteve na educação? Ele manteve-se na educação porque a educação, sendo uma grande burocracia, arranjou forma de se autoconstruir à sua própria imagem e semelhança. E, portanto, quando nesse modelo se passou a uniformizar as atividades e os processos, e, portanto, quando se começaram a criar cidadãos praticamente todos iguais, sem criatividade, sem iniciativa, sem liderança, que são aqueles que era possível criar num sistema uniformizador, nós acabamos por criar os políticos que viriam a tomar as decisões. E, portanto, quando se pensa em reformar a escola, e pensa-se com belíssimas intenções, as pessoas que vão fazer essas reformas são as pessoas que saíram desse modelo. E não saíram para não usar a imaginação, porque não lhes deixavam usar a imaginação. Saíram para não ser criativas, para não ser liderantes. E por isso mesmo, o modelo foi-se repetindo a si próprio. O resultado disso é que a educação, neste momento, perdi-me outra vez. O que eu queria dizer, me esqueci, é que, caso para perguntarem, então, se os produtos da educação são pessoas todas iguais, será que não há safativa possível? E nós sabemos que sim. Nós sabemos que, sei lá, um Steve Jobs, esse saiu do sistema para poder ser diferente. Mas há muita gente que se licenciou, que se doutorou e que depois procura ser diferente quando sai. E, portanto, procura transformar o mundo, apesar de encontrar o tal modelo de ideias feitas com as quais tem que combater. Mas, mudando agora um pouco, como é que será o futuro? Uma vez que temos que pensar no futuro e ver como é que este modelo de educação se ajusta ao futuro, como é que será o futuro? Ora, bom, nós não sabemos como é que pode ser o futuro. Aliás, nós não fazemos ideia de quão pouco sabemos como é que vai ser o futuro. Precisamente porque nós pensamos linearmente, temos uma intuição linear. E o futuro está a ser construído em progressão geométrica. De antes aconteceu uma inovação e depois, inspirada nessa inovação, passado 40 anos ou 50 anos, aparecia outra. Hoje surge uma inovação e todos os dias por cada dia que passa, sobre ela vão surgindo outras. E, portanto, temos um processo de crescimento geométrico. E nós não sabemos intuir em termos geométricos. Isto é uma folha de papel, tem 0,1 milímetros. Se nós a dobrarmos, ficamos com 0,2. Se nós a dobrarmos outra vez, ficamos com 0,4. Se dobrarmos outra vez, ficamos com 0,8. Se dobrarmos 52 vezes, com que grossura ficamos? Uma lista telefónica, esta. 2 levantado a 52 vezes 0,1, reduzido a quilómetros. É da Terra à Lua. Portanto, se dobrássemos isso, se eu conseguisse dobrar isto 52 vezes, acamasse muito bem, chegávamos da Terra à Lua. Nós não conseguimos pensar, em progressão geométrica. Um outro problema que acontece é que, por um acaso nefasto de que a história está cheia, alguém se lembrou de que educar era explicar. E, portanto, que a função do professor era explicar as coisas, explicar o conhecimento, para que os jovens compreendessem. E por isso acontecemos, de vez em quando, temos aquela situação curiosa de, para um curso ser usado um livro muito bom, e entre o livro e o aluno haver um professor cuja função é explicar o que está no livro, que é, de facto, um absurdo.
E nós sabemos que a pedagogia da explicação falha inclusivamente com as crianças. Se nós explicarmos a um bebê de 2 ou 3 anos, se quisermos explicar-lhe como brincar com um brinquedo, ele já não quer o brinquedo. Porque, obviamente, a explicação tem esse efeito nefasto. Ora, nós sabemos que, já desde pelo menos da meiêutica socrática, que há outras alternativas. E tivemos, no princípio do século XX, o John Dewey, ou mais recentemente o Paulo Freire, a defenderem que a função importante da educação, evidentemente que é preciso explicar quando há dificuldade, mas a função fundamental da educação não é a explicação, é a emancipação. É criar cidadãos que são capazes de afrontar o futuro e decidir eles próprios como é que vão progredir, como é que vão construir a sua contribuição para esse futuro. E, portanto, estamos perante uma necessidade, de facto, de uma pedagogia da emancipação. E por isso se fala, de vez em quando, nas tais competências-chave, que eram um dos temas propostos das competências-chave. Curiosamente, as competências-chave, quando se fala de competências-chave, vemos imediatamente aqueles tais sujeitinhos cinzentões que saíram das escolas e que não quiseram libertar-se do pensamento feito, vêm logo dizer, isso, competências, sim senhor, e aparecem com listas. A última que eu vi são 160. Listas de competências que podem ser ponderadas com o visto à frente para depois aplicar à criança e ao professor e dizer, sim senhor, esta criança vale não sei quanto, e este professor vale não sei quanto. E, portanto, estão a querer fazer isso com as competências, esquecendo que o essencial, de facto, é preparar as crianças para assumirem a sua própria autonomia. Perante este estado de coisas, e para concluir, eu penso que o futuro da educação é aquele que nós quisermos construir. Eu penso que uma educação, com estes problemas na educação, nós temos 4 possibilidades de construir ou de contribuir para a construção deste futuro. Uma delas é contrariando o sistema. Num país democrático, nós podemos denunciar aquilo que está mal. Aliás, temos o dever de denunciar aquilo que está mal e podemos dar a nossa contribuição para o melhorar. E, portanto, uma das nossas funções é combater o que está mal no sistema. Outra função é dentro do sistema. Dentro do sistema estão os professores e estão os alunos, que são os que estão mais apertados. Ainda agora, com turmas de 30 alunos. Mesmo assim, é possível dar uma contribuição, mais uma vez, dentro do sistema, contrariando aquilo que está mal no sistema e procurando que o ensino seja muito menos de explicação e muito mais de emancipação. Aliás, os exemplos que foram dados aqui pelos diversos oradores tinham que ver precisamente com a emancipação, com a possibilidade, com a experiência e etc. Uma terceira ação, um terceiro tipo de ação, é a das instituições, das pessoas e dos próprios cidadãos, que em paralelo com o sistema podem melhorar aquilo que o sistema não está a fazer. E é o que o Instituto de Educação e Cidadania está a fazer. Precisamente fora do sistema, mas em paralelo com ele, dar uma contribuição para, até para dar o exemplo, fazer com que ele melhore. E depois há uma última ação que é possível, que é apesar do sistema. Eu penso que se os nossos jovens querem sobreviver a um mundo que é muito difícil, eles têm que reconhecer que o sistema não lhes resolve o problema. Dá-lhes uma ajuda, devem tirar o máximo partido para aprenderem o máximo que puderem no sistema, mas para além do que o sistema lhes dá, eles têm que construir, têm que aprender a construir o seu próprio futuro. E, portanto, eu penso que é este tipo de mensagem que nós, penso que todos nós temos que ser um bocadinho de um Henrique o Navegador, um bocadinho de um Afonso Henriques, um bocadinho de um Mandela, um bocadinho... Nós devemos, e sobretudo fazendo-o em conjunto, penso que nós podemos fazer uma melhor educação.